E aí pessoal, tudo bem? Então vamos estudar um pouquinho mais o próximo capítulo aqui, que são ligações químicas. Além desse capítulo, eu deixei um texto breve para vocês sobre tipos de materiais. Eu não vou comentar aqui sobre ele, mas aí a gente pode discutir um pouco sobre os tipos de materiais lá nos fóruns. Além disso, para esse capítulo também, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, utilizem o fórum lá para a gente discutir. Como está sendo feito nas outras aulas. Após esse capítulo, a gente vai entrar na parte de fônons, né? E então, para introduzir os fônons, nós vamos estudar o capítulo 8, que é o modelo unidimensional da compressibilidade, do som e da expansão térmica, né? Então, esse é o próximo capítulo. Então, vamos lá ver um pouquinho sobre ligações químicas. Então, a primeira ligação que a gente vai estudar vai ser a ligação iônica, né? Que, como o próprio nome fala, é aquela ligação no qual você tem dois átomos, um átomo é, tem a disponibilidade de ceder um elétron, é energeticamente favorável esse átomo perder um elétron, e você tem um átomo que é favorável receber esse elétron, né? Com isso, a formação de dois íons de cargas opostas que sofrem atração coulombiana, né? Nós temos aí um exemplo de uma reação química, que é a do sódio com o cloro, no qual o sódio cede um elétron e o cloro recebe esse elétron, formando o NaCl, apresentado na equação 1. A gente pode demonstrar esse tipo de reação utilizando a equação de Schreier, mas é um pouco cansativo, complicado. Então a gente vai fazer de uma forma mais simples, né? Uma outra forma de obter a energia de ligação é através da energia de ionização e afinidade eletrônica. O que é a energia de ionização? A energia de ionização é a energia que você utiliza para arrancar um elétron de um átomo neutro. E a afinidade eletrônica é o ganho de energia para criar um íon negativo, né? O átomo recebe esse elétron e, e é, ele recebe esse elétron e há um ganho de energia para isso. Aqui nós temos uma tabela periódica apresentando esses valores, né? Nós vemos aqui que os átomos que precisam de menos energia para que sejam arrancado um elétron dele, né? Para que seja arrancado um elétron dele, são os átomos dos grupos 1 e 2. Então eles estão à esquerda da tabela periódica e a energia vai crescendo da esquerda para a direita. Então os valores de maior energia, de primeira energia de ionização, estão à direita. E esse valor também diminui na direção de cima para baixo da tabela. Então, quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização. Essa tabela fala de primeira energia de ionização, quer dizer, é a energia necessária para arrancar o primeiro elétron. Então, nós teríamos a segunda energia de ionização, seria para arrancar o segundo, e assim sucessivamente. A seguir, nós temos uma tabela para afinidade eletrônica, né? Assim como a energia de ionização, os menores valores estão à esquerda e os maiores valores estão à direita. Aqui nessa tabela a gente tira, exceto os gases nobres, né? Eles não têm afinidade, eles já têm a sua última camada completa, então eles não recebem elétrons. Então, e aí o grupo que tem maior afinidade eletrônica é o grupo 8 da tabela periódica. Então, a grosso modo, a gente pode calcular a energia total, né, que muda ou se você transferir um elétron do átomo A para um átomo B, é dado pela energia de ionização, né, menos a afinidade eletrônica. A energia de ionização é uma energia positiva, que deve ser colocada, né, você gasta energia, e a afinidade eletrônica é uma energia que sai, negativa. Além disso, nós temos que considerar também, após a transferência desse elétron, a atração eletrostática entre esses dois átomos. E aí nós vamos chamar isso de energia coesiva. Então é um ganho de energia que é dado por uma relação coulombiana, uma interação coulombiana apresentada na equação 4 do
do slide. Então, o ganho total de energia para formar uma molécula a partir dos dois átomos individuais é dado pela equação abaixo. Né? A energia de ionização é a energia que você dá para arrancar o elétron, a afinidade eletrônica, a energia que você recebe e a energia de coesão. E aí, se você tem que essa variação de energia ela é menor do que zero, essa quer dizer que vai ser uma ligação favorável, né, para que isso ocorra. A ligação iônica, na ligação iônica, o elétron é sempre transferido do átomo de menor eletronegatividade para um de maior eletronegatividade. Né? Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre dois átomos, mais completo o elétron transferido, né? Completamente o elétron transferido de um átomo para o outro. E se a diferença das eletronegatividades for pequena, esse elétron é parcialmente compartilhado. Se é igual, nós deixamos de ter uma ligação iônica e passamos a ter uma ligação covalente, no qual o elétron é compartilhado entre os dois átomos. Algumas características dos materiais obtidos da ligação iônica são que eles são sólidos, quando sólidos eles são bem duros, né? Eles têm alta temperatura de fusão, são quebradiços. Você pega, por exemplo, o sal. Você não consegue, é raro você ver um cristal de sal. Né? Ele, por ser muito duro, ele é quebradiço. Pouco denso, e as ligações elas são sem orientação. É um material transparente. Se você dopar ele com impurezas, ele pode adquirir cor. E são isolantes elétricos. E também eles se dissolvem bem em água, né? E quando dissolvidos em água, eles apresentam uma condição iônica, né? E não uma condição elétrica. Agora, vamos falar um pouquinho das ligações covalentes. A ligação covalente é uma ligação onde os elétrons são compartilhados aproximadamente igualmente entre os dois átomos. Para a gente estudar a ligação covalente, vamos supor que vamos modelar, né, por exemplo, o átomo de hidrogênio como uma caixa de tamanho L para um elétron. A energia de um único elétron em uma caixa é dada pela expressão 6. Né? Agora vamos supor que dois átomos eles se aproximam um do outro e o elétron que é compartilhado entre os dois átomos ele pode se deslocar sobre ambos os átomos. Então nós temos o tamanho da caixa é igual a 2L. Então a nova energia, que é bem inferior à energia, é 4 vezes inferior à energia apresentada na equação 6, é dada na equação 7. Então há uma redução de energia. Essa redução de energia que ocorre pelo deslocamento do elétron é a força motriz para a ligação química. Né? A nova órbita do estado fundamental é conhecida como orbital de ligação. Então nós temos a energia ligante, né, que é dada na equação 9, e a energia antiligante, que é dada na equação 10. Então nós temos dois estados de energia, ligante e antiligante. Aqui está a ilustração das caixas, né, a representação das caixas. Então nós temos o elétron em uma caixa de tamanho L, na parte de cima. E na parte de baixo, no caso do hidrogênio, quando dois átomos se juntam, esse elétron pode percorrer toda a caixa de tamanho 2L, levando em consideração que um elétron, né, no caso do hidrogênio, um elétron vai estar com o spin apontado para cima, outro spin apontado para baixo. Aqui tem uma ilustração numa figura dos estados ligantes e antiligantes. Então aqui à esquerda nós temos para os átomos de hidrogênio formando H2. Então nós temos os dois hidrogênios, né, um com spin para cima e outro para baixo. E aí quando ocorre a ligação covalente, os elétrons eles vão para um estado de menor energia, um estado ligante, um orbital ligante. Com cada um com um spin para baixo e outro com um spin para cima. Se nós pegarmos outro elemento químico, por exemplo, o hélio, né, cada hélio tem 2 elétrons na última camada. E aí ele vai ter que ocupar 2 estados. Né? Ele vai ter que ocupar o estado ligante e o estado antiligante, que é um estado de maior energia.
Então não é energeticamente favorável que o hélio faça uma ligação covalente. Então, nesse caso, não ocorre a ligação covalente formando o hélio 2. Beleza. Agora a gente vai ver um pouquinho da teoria de Tide-Bite, ou modelo orbital, para um átomo, um modelo mais simplificado, para um átomo de H2+. Então, esse é um problema de 3 corpos, né? Nós temos dois núcleos e um elétron. É um problema que é complicado de se resolver analiticamente. Então, para essa resolução, nós vamos fazer várias aproximações. Uma primeira aproximação, nós vamos a aproximação de Bohr-Oppenheim, que ela fala o seguinte: eles consideram que a massa do próton é muito maior do que a massa do núcleo, né? É muito maior do que a massa dos elétrons. E aí nós podemos fazer uma aproximação considerando que o núcleo está em repouso em relação aos elétrons. E aí a hamiltoniana ela aparece um termo de energia cinética apenas para o elétron, né? E os potenciais V1 e V2 referente ao próton da esquerda e o próton da direita. O próton não, o núcleo, desculpa. O núcleo da esquerda e o núcleo da direita. Ou próton também, né? A carga positiva do núcleo. Então, aí embaixo, abaixo da equação nós temos a energia cinética e o potencial para cada um dos prótons. E aí a gente pode fazer, como é que nós fazemos? Mesmo assim é um problema complicado de se resolver. Para resolver isso, nós vamos estudar casos separados. Por exemplo, nós sabemos resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, né? Que é o núcleo, né? O próton e o elétron. Então a gente vai fazer para o átomo de hidrogênio. Então, para o átomo de hidrogênio 1, né? Vamos pegar aqui o átomo de hidrogênio da esquerda, nós temos que a energia cinética, a hamiltoniana, a energia cinética, mais o potencial 1, ket 1 vai ser igual a epsilon 0 ket 1, onde esse ket 1 é o orbital 1s centrado no próton da esquerda. E epsilon 0 é menos 13,6 eletronvolts, é um alto valor, certo? Nós podemos fazer o mesmo para o átomo da direita, né, de hidrogênio, em que esse ket 2 é o orbital 1s centrado no próton da direita, certo? E quando os dois átomos estão separados, a solução da equação de Schrödinger é conhecida. Quando estão próximas, temos o efeito de 3 corpos. E a solução não é exata. Então, uma aproximação que a gente vai fazer é procurar um estado que é a combinação linear dos outros dois. E a equação de Schrödinger vai ficar do tipo apresentado na equação 14, né? Que a gente pode representar de acordo com a equação 15. Então, a gente vai calcular esses hamiltonianos aí, 1, 2, 2, 1 e 2, 3, para resolver esse sistema. Então, o hamiltoniano 1, 2, ele pode ser aberto, né, em dois termos, em que esse Bra1K, energia cinética, mais o potencial 1, ket 1, ele é o próprio epsilon 0, e esse segundo termo aí, em relação a V2, é uma interação da nuvem eletrônica, né, de um átomo com o outro. No livro texto ele chama de V-cross, é o potencial cruzado, é uma interação entre as nuvens eletrônicas dos dois átomos. Então, o potencial, a hamiltoniana 1,1, ela é equivalente à hamiltoniana 2,2, então são expressos nas equações 17 e 18. Os termos cruzados, né, a hamiltoniana 1,2, também pode ser aberta em dois termos. Esse ket 2 aí é o alto estado de K da energia cinética mais o potencial 2. Então, na equação 19, esse primeiro termo fica epsilon 0 Bra 1 ket 2. Esse termo ele mede quanta função de onda se sobrepõe. Uma outra aproximação que a gente vai fazer é fazer esse termo aproximadamente zero. Então fica só o último termo,
que mede o quanto o potencial 2 consegue ligar o elétron que está no átomo 1, quando o elétron migra de um átomo para o outro. É chamado um potencial de Hopf, né? Esse é chamado termo de Hopf, que é o termo que o elétron salta entre os átomos. Então, esse termo é dado pela equação 20, certo? E aí no livro-texto ele chama esse termo de menos T. O potencial 2,1, potencial cruzado, não, a hamiltoniana 2,1, né, é o complexo conjugado da hamiltoniana 1,2. Então a gente reescreve aquele sistema, né, ficando com o sistema apresentado na equação 22. E a gente obtém os autovalores que são dados pela equação 23. Né? A gente tem o autovalor positivo e negativo. A gente pode fazer uma outra aproximação. Esse potencial V-cross aí, ele é um potencial colombiano, né? E ele é muito menor do que esse termo T aí, que foi colocado anteriormente, que é o termo de Hopf. Então, nós podemos desprezar esse potencial colombiano aí e ficando com a equação 24. Se a gente colocar isso graficamente, nós temos que essa energia, quer dizer, à medida que nós aproximamos os átomos, né, esse potencial ele vai crescendo, o ligante e o antiligante, eles vão se afastando, né? Uma representação mais real do que acontece é dada na figura 6,6, né? Quer dizer, esse potencial ele não vai crescendo infinitamente. Ele tem um valor ótimo, o potencial ligante, então a partir de certa região ele deixa de decrescer esse potencial e passa a crescer, e ir para a situação, aumentar a energia e ficar antiligante. Então, que é apresentado na figura 6,6, que está aí à direita do slide. Outra força de ligação é a chamada força de Van der Waals. Então, quando dois átomos ou moléculas estão muito afastados um do outro, permanece uma atração entre eles devido à força conhecida como força de dipolares flutuantes ou ligações moleculares. Ambos os átomos têm um momento de dipolo que pode ser zero, em média, mas quando esse momento flutua momentaneamente, isso pode induzir o momento de dipolo de outros átomos e aí ocorrer uma ligação fraca, mas ocorre. Então, se o primeiro átomo obtém um momento dipolar, momentaneamente o segundo átomo pode polarizar também, obtendo um momento dipolar para diminuir a sua energia. Como resultante, os dois átomos se atraem. Este tipo de ligação entre átomos é muito típica em átomos inertes, tais como os gases nobres, né, cujos elétrons não participam de ligações covalentes ou ligações iônicas. Também é típico da ligação entre moléculas inertes, como as moléculas de nitrogênio. Essa ligação é fraca em comparação às ligações covalentes ou iônicas, né? Para modelar essa ligação, a gente pode considerar um elétron orbitando o núcleo. Se o elétron estiver em uma posição fixa, haverá um momento dipolo, P, né, dado pela equação 25, em que R é o vetor do elétron até o núcleo. Como o elétron orbita, o momento dipolar médio é zero. No entanto, se um campo elétrico for aplicado no átomo, o átomo desenvolverá uma polarização, ou seja, será mais provável que o elétron seja encontrado em um lado do núcleo do que do outro, né? E aí a gente dá isso pela expressão 26, em que esse Q é a suscetibilidade elétrica. Então, supondo que temos dois átomos separados por uma distância r e uma separação na direção x, né, como apresentado aí na figura, suponha que um átomo tenha momentaneamente momento de dipolo P1 na direção z, então o segundo átomo vai sentir um campo elétrico apresentado pela equação 27. Né?
também na direção Z. O segundo átomo, então, devido à sua polarização, desenvolve um momento dipolo P2, que por sua vez é atraído pelo primeiro átomo. Então ocorre a atração de força de Van der Waals. A energia potencial entre dois dipolos é dada pela expressão 28. Nessa expressão, a gente pode derivar ela com relação à posição, né, e achar a força de atração entre esses átomos, que é inversamente proporcional ao raio elevado à sétima. Embora individualmente fraco, né, essa interação, ao considerar as forças de Van der Waals de muitos átomos reunidos, as forças totais podem ser bastante fortes. Um exemplo bem conhecido de força de Van der Waals é interessante, é a força que segura lagartixas na parede, por exemplo, em paredes lisas, no vidro. Elas possuem pelos, né, nos pés, e esses pelos entram em contato muito próximo com os átomos da parede, o que então faz com que eles grudem na parede, principalmente devido às forças de Van der Waals. Então, a gente viu Van der Waals, ligações metálicas. Elas são ligações que confundem com ligações covalentes, né? Porém, na ligação metálica, o elétron são compartilhados, mas eles podem se mover, né, por todo o cristal. Então elas se confundem com ligações covalentes, porém define-se uma ligação metálica como sendo uma ligação que ocorre em metal. Os elétrons são compartilhados entre os átomos, mas nesse caso os elétrons se deslocam por todo o cristal. Como os elétrons são completamente deslocalizados, as ligações dos metais tendem a não ser direcionais. Metais são, portanto, frequentemente dúcteis e maleáveis. Como os elétrons são livres, os metais são bons condutores de eletricidade e também de calor, né? Outras propriedades dos metais é a questão de que eles são bons eles refletem bem, né? São reluzentes, devido à presença desses elétrons livres, então também tem essa condição. Outra ligação são as ligações de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é extremamente especial, devido ao seu tamanho muito pequeno. Quando o átomo de hidrogênio forma uma ligação covalente ou iônica com um átomo maior, sendo pequeno, o núcleo do hidrogênio, um próton, simplesmente fica na superfície do seu parceiro. Isso faz então a molécula de hidrogênio e seu parceiro se tornarem um dipolo. Esses dipolos podem então atrair cargas ou outros dipolos, como de costume. O que é especial sobre o hidrogênio é quando ele forma uma ligação e seu elétron é atraído para fora do próton ou parcialmente para seu parceiro. O lado não protegido do próton deixa para trás uma carga positiva, não rastreada por nenhum elétron dos orbitais centrais. Como resultado, essa carga positiva é particularmente eficaz em ser atraída por outra nuvem de elétrons. Pessoal, então eu falei brevemente sobre ligações metálicas, ligações de hidrogênio. Então, na sequência, a gente vai estudar um pouquinho de fônons. Então, serão 3 capítulos sobre fônons, que são 3 capítulos interessantes. No último capítulo de fônons, a gente vai já entrar na ideia de gap, que é o capítulo 10. Então, nós vamos dar sequência agora no capítulo 8. Então, a próxima tarefa será no capítulo 8. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, me questione no fórum. Até mais.